Boa noite, povo de Deus, boa noite a todos, graça e paz. E nesta noite eu quero deixar aqui uma palavra para a nossa reflexão. E tenho certeza que Deus ele vai ministrar no coração de cada um. Uma palavra que está no livro de Marcos, no capítulo 8, do versículo 27 em diante, onde fala sobre a confissão de Pedro. Diz assim a palavra: e saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E indo no caminho, perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciões e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras, e Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Muitas vezes nós também fazemos como Pedro. Pedro, ele estava ali caminhando com Jesus, de repente o Espírito Santo dá a ele uma revelação a respeito de quem era Jesus. Porque Jesus pergunta para Pedro, pergunta ali para os seus discípulos, o que os homens diziam a respeito dele, quem era ele? Todo mundo começa a dizer: uns dizem que você é Elias, que é João Batista, que é algum dos profetas. E ele pergunta para eles: mas e vós? O que vocês acham? O que vocês pensam a meu respeito? E Pedro fala: tu és o Cristo. Mas em Mateus fala que quem revelou aquilo para Pedro foi o próprio Espírito Santo. O próprio Espírito Santo revelou ali no coração de Pedro quem era Jesus, que Jesus era o Cristo. O interessante é que logo depois que Pedro tem aquela revelação a respeito de quem era Jesus, Jesus começa a dizer o que iria acontecer com ele. E Pedro ali chama Jesus e começa a repreendê-lo, dizendo que aquilo não iria acontecer, dizendo para Jesus: não faça isso, não fale isso. E Jesus chama ele, retira ali, afasta Pedro e olha para Pedro e fala, e repreende. Repreende Pedro. Versículo 33 diz: mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. O que essa palavra nos ensina? Que da mesma maneira como somos usados por Deus, pelo Espírito Santo, se não tomarmos cuidado, o inimigo também muitas vezes vem e buzina no nosso ouvido e coloca coisas, palavras nos nossos corações. Muitas vezes ouvimos vozes estranhas e achamos que é a voz de Deus, e não é. Pedro aqui, na mesma passagem, na mesma sequência, ele recebe uma revelação dos céus. Na mesma palavra, o Espírito Santo o usa para ali compreender e entender quem era Jesus. E logo em sequência, logo ali em seguida, Pedro deixa Satanás colocar no coração dele sentimentos humanos. Ao mesmo tempo que ele deixa o Espírito falar, ao mesmo tempo ele deixa a alma influenciar.
O cristão ele tem que ser guiado sempre pelo Espírito, porque se somos guiados pelo Espírito, nós vamos estar sempre abertos para receber a revelação dos céus. Porque Deus é Espírito, a palavra diz que o Senhor é Espírito. E Deus sendo Espírito, Ele não trata com a nossa carne ou com a nossa alma. Ele trata no nosso Espírito e com o nosso Espírito. O Espírito Santo, Ele fala dentro de nós. Então o Espírito Santo falou para Pedro, revelou para Pedro, mostrou para Pedro ali quem era Jesus. Mas logo em seguida, Pedro começa então a deixar as emoções, a alma dele se manifestar. E quando o ser humano ele abre, deixa a alma se manifestar, abre a sua alma, ele abre brecha para que também Satanás possa entrar e fazer uso daqueles sentimentos, daquelas emoções. E às vezes a pessoa age na emoção, achando que é Deus que está falando, que está fazendo, e às vezes não é. Porque Pedro, da mesma forma como ele teve aquela revelação pelo Espírito Santo, agora naquele momento ele já achou que novamente era o Espírito Santo que estava falando com ele de novo, que estava mandando ele repreender Jesus e dizer para Jesus que não ia acontecer nada daquilo, que Jesus não ia morrer. Mas na verdade não era mais o Espírito Santo agora que estava falando, mas agora era o próprio Satanás que estava ali falando. Tanto é que Jesus repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te de diante de mim, Satanás. Então percebe-se que Jesus repreende tanto Pedro como também repreende Satanás. Por que repreendeu Pedro? Porque Pedro estava deixando as emoções dele tomar a frente, as emoções dele tomar ali a direção. E ao mesmo tempo, Satanás estava tirando proveito daquilo para tentar frustrar os planos e os projetos de Deus. Qual era o projeto de Deus? O projeto ali, o plano era o que? Era Jesus vir e morrer na cruz para nós sermos salvos. O projeto de Deus era que Jesus pudesse morrer na cruz e entregar a sua vida. Porque se Jesus não tivesse cumprido ali o propósito de Deus, que era morrer na cruz, quem seríamos nós hoje? Onde estaríamos hoje? Não teríamos salvação, porque somos salvos através do sacrifício de Jesus. Então, quando Deus tem um projeto na minha vida e na sua vida, quando Deus tem um plano para cumprir, para realizar nas nossas vidas, Satanás às vezes ele vem para tentar nos desviar daquele foco, nos desviar daquele objetivo, como tentou fazer com Jesus, usando Pedro, usando ali um amigo mais próximo, o que estava mais grudado nele, usando aquela pessoa que ora antes havia sido usada pelo Espírito Santo, por Deus. A mesma pessoa que ora foi usada por Deus, agora o diabo usou aquela mesma pessoa para tentar desviar Jesus do foco. O foco de Jesus era a cruz. O foco de Jesus era a cruz. E o foco de Satanás era desviar Jesus da cruz. Era tirar Jesus do propósito. Esse é o foco de Satanás, do diabo, contra a minha e contra a sua vida. Nos desviar do propósito de Deus. Por isso, que estejamos sempre atentos. Jesus, ele estava, como homem, ele estava tão ali ligado ao Pai, em uma comunhão com o Pai, que na mesma hora ele teve o discernimento. Porque quando eu e você sabemos qual é o propósito que Deus tem nas nossas vidas, qualquer coisa que vier ali contra esse propósito, você já vai saber que não é de Deus. Qualquer coisa, qualquer palavra, qualquer atitude que vier contra o projeto de Deus na sua vida, você vai repreender. Repreenda, porque não é de Deus. Porque o nosso Deus, ele não é um Deus que fala agora e amanhã vem e desfala. Ele não é um Deus que estabelece um projeto, um plano na sua vida e daqui a pouco ele vem e modifica esse projeto todo. A palavra diz que os planos do Senhor eles não podem ser frustrados. Então o plano e o projeto do Senhor para a tua vida está estabelecido
o Senhor vai honrar e vai fazer com que esse projeto, esse plano se cumpra. O inimigo vai fazer de tudo para tentar frustrar esse projeto, criando situações, colocando pessoas muitas vezes para falar coisas, para te desviar, para te afastar, para te desanimar, para te entristecer, para te aborrecer, tentando desviar você do caminho. E não existe caminhos, existe apenas um caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. Ele não disse: eu sou um dos caminhos. Não, ele diz: eu sou o caminho. Portanto, para chegar ao Pai, só existe um caminho, que é Jesus. Então, quando nós sabemos também para onde estamos indo, quando sabemos o propósito, o projeto que Deus tem para nossas vidas, fica muito mais fácil. Porque eu sei que para eu chegar lá, eu tenho um caminho que eu tenho que seguir. E qualquer coisa que vier para tentar me desviar desse caminho, eu já sei que não é de Deus. Então Jesus sabia que o caminho dele era a cruz. Logo, qualquer situação que viesse para tentar tirá-lo, desviá-lo da cruz, ele já sabia que era o próprio Satanás. Porque Satanás já começou lá atrás, quando Jesus ainda era um bebezinho, uma criança. Quando ali o Herodes, usado por Satanás, mandou exterminar todas as crianças de 2 anos para baixo, com a intenção dele qual que era? Matar o Messias, matar Jesus. Ele fracassou lá no deserto também. Jesus 40 dias ali jejuando. Satanás também tentou desviá-lo do propósito. E não só nesse momento, mas em diversas outras situações, o inimigo sempre tentando afastar Jesus do projeto e do propósito de Deus. E isso foi até o fim da vida dele. E isso também é nas nossas vidas. Desde o momento que você nasceu, desde o momento que você se decidiu para Cristo, desde o momento que você lançou a sua vida no altar, desde o momento que você decidiu fazer algo para o reino de Deus, o inimigo ele vai sempre tentar criar situações para tirar você do foco, para desviar você do objetivo. Quando ele te tira do foco, ele já conseguiu cumprir o projeto dele. E o projeto dele é impedir que o projeto do Senhor, o projeto de Deus se cumpra. Às vezes o diabo ele não mata a pessoa, às vezes ele apenas desvia ela do foco. O projeto de Satanás ali não era matar Jesus. O projeto de Satanás era deixar Jesus vivo, porém longe do projeto de Deus. Ou seja, Jesus morto para o diabo era prejuízo, mas Jesus vivo não. Então é por isso que Jesus falou que aquele que amar mais a sua vida aqui nessa terra vai morrer, e aquele que perder a sua vida por amor a Deus vai ganhar. Então nós vemos que no reino de Deus, no reino dos céus, as coisas é ao contrário. Aqui no reino terreno, o esperto é aquele que ganha. A gente ganha. Para o reino dos céus não. Para o reino de Deus, aquele que perde é quem está ganhando. Então às vezes nós estamos perdendo para o mundo, mas ganhando no mundo espiritual. Jesus estava perdendo aos olhos dos homens. Aos olhos dos homens, quando ele falou: eu vou para a cruz, eu vou morrer, eu vou ser castigado, vou ser massacrado. Aos olhos humanos ele estava perdendo. Mas no reino espiritual, diante do Pai, ele estava ganhando. Assim também é nas nossas vidas. Assim também. Por isso, se alguém olhar para você e disser que você está perdendo, você pode estar perdendo para o mundo. Você pode estar perdendo diante dos olhos dos homens. Mas eu e você só perdemos de fato quando saímos, quando nos afastamos do propósito e do projeto de Deus. Quando o homem ele se afasta do projeto, ele se desvia do propósito de Deus, aí sim ele está perdendo. Ele pode ganhar tudo. Ele pode ganhar tudo que o mundo tem para oferecer. Mas perdeu. É o que Jesus fala. Do que vale o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma.
Então foi isso que Jesus quis ensinar ali para os seus discípulos, através dessa passagem, e também quer ensinar para cada um de nós. Nos ensinar que devemos estar sempre atentos, com qualquer situação, com qualquer circunstância que tentar nos desviar do propósito, que vier tentar nos tirar do foco. Não deixe que nada te tire do foco. E o seu foco é Cristo. O seu foco é Deus. O seu foco é o Pai. Que você venha fazer uma reflexão com você mesmo. Qual é o propósito de Deus na sua vida? Qual é o seu propósito diante de Deus? Qual é o propósito que você colocou diante do Senhor? Como que você se dispôs diante do Senhor? Logo, tudo aquilo que vier para tentar desviar você desse propósito, repreenda, porque não é do Senhor, não é de Deus, não vem de Deus, não vem de Deus. O interessante é que logo aqui em seguida, do versículo 34 em diante, Jesus ele vem falar a respeito da cruz. No versículo 34 diz assim: chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Versículo 36 ele diz: pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Então, perder para o mundo significa ganhar para o reino. Então, Jesus estava ali perdendo a sua vida, mas na verdade ele não estava perdendo, ele estava semeando, porque através do sacrifício que ele fez é que eu e você hoje estamos na presença do Pai. Logo, o propósito dele era ir para a cruz. O propósito de Satanás, tirá-lo da cruz. Jesus diz: quem quiser vir após mim, a cada dia pega a sua cruz e me siga. O meu propósito cada dia é pegar a minha cruz e seguir após Cristo. O propósito de Satanás, me tirar da cruz, não permitir que eu vá para a cruz. Ir para a cruz, pegar a cruz a cada dia e seguir a Jesus, significa a cada dia eu estar sacrificando o meu eu, a cada dia eu estar sacrificando a minha vontade, sacrificando a minha carne, sacrificando o meu eu, meu orgulho, a minha vaidade, o meu lado humano, as minhas emoções, a minha alma. Eu estar a cada dia sacrificando, eu estar a cada dia morrendo para o mundo. Então quem não pegar a sua cruz e não segui-lo, ele diz no versículo 34: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Perder a vida não é morrer literalmente, mas perder a vida é muitas vezes abrirmos mão dos prazeres que o mundo vem nos oferecer. Porque quando nós abrimos mão dos prazeres do mundo, o que as pessoas do mundo dizem? Você está perdendo a sua vida, você não está vivendo. Porque quem está vivendo na visão do mundo é o quê? É quem está numa balada, é quem está se prostituindo, é quem está lá bebendo, curtindo a vida doidado. Esse está aproveitando a vida, esse está vivendo. E de repente a pessoa que está ali buscando a Deus, fazendo, orando, né, indo para a igreja, essa pessoa aos olhos do mundo é o quê? Está perdendo a sua vida, está perdendo o seu tempo. E Jesus diz: aquele que perder a sua vida por amor a mim, isso encontrará. Mas aquele que não quiser perder, aquele que ganhar a vida, que quiser achar que está aproveitando a vida, esse vai perder. Então quem quiser vir após mim, ele fala, negue-se a si mesmo.
tome a sua cruz e siga-me. Esse é o critério, é o requisito que Jesus estabeleceu para todos aqueles que querem ser discípulo dele. Ser discípulo de Cristo não é apenas ir para a igreja ou apenas dizer que é cristão. Ser discípulo de Cristo, o requisito principal que ele estabeleceu aqui é: negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. E depois você vem e me segue. Seguir a Jesus sem uma cruz não é seguir a Cristo, é seguir uma religião. Seguir a Jesus sem uma cruz não é seguir a Cristo, não é seguir a Jesus, é seguir a homens. É seguir qualquer outra coisa menos a Cristo. Porque Cristo está caminhando em direção à cruz. E para eu segui-lo, eu também tenho que saber que eu estou indo também em direção à cruz. Estou indo em direção ao lugar onde eu também vou ser crucificado. Onde eu também vou crucificar o meu eu, vou crucificar a minha vontade, a minha carne, os meus desejos, tudo aquilo que me impede de me relacionar com Deus, tudo aquilo que me afasta do propósito do Pai. Vou orar por vocês, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha, Pai, nesta noite, ministrar grandemente no coração de cada um dos teus filhos. Nesta noite, nesta manhã, nesta tarde, seja qual for o momento que os teus filhos estiverem ouvindo e recebendo esta palavra, que o Senhor, através do teu Espírito Santo, Pai, esteja ministrando ao coração de cada um deles, falando grandemente, Pai, trazendo cura, trazendo libertação, porque a tua palavra diz que a verdade ela liberta. Então que a verdade do Senhor venha trazer libertação, Pai, a cada um dos teus filhos. Que eles venham, Pai, se decidir te seguir, pegar a cruz a cada dia e ir após o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, é o que eu te peço. E eu abençoo, Pai, cada casa, cada família, cada lar, que haja cura, Pai, libertação em todas as vidas, em todas as famílias que estão nesse momento deixando esta palavra entrar dentro da sua casa e no seu coração. Recebe. Eu te abençoo em nome de Jesus.